Eu não pretendia gravar esse vídeo hoje, mas eu tive uma conversa com a minha amiga na semana passada e aquilo mudou totalmente a minha forma de enxergar o meu próprio comportamento. E se você, assim como eu, sempre teve muita dificuldade de saber medir o quanto você realmente está evoluindo, o quanto realmente tem feito efeito os hábitos que você coloca, os seus comportamentos e aquelas coisas que você fala, não, eu vou melhorar nisso, eu vou melhorar nessa área, e você não sabe olhar pra trás e saber se realmente tá mudando, fica nesse vídeo, porque tendo essa conversa com a minha amiga, eu percebi muitas coisas que eu não tinha percebido antes. E eu quero que depois desse vídeo você pare pra pensar na sua própria vida e descubra se você realmente tá evoluindo o quanto você imaginava ou não. Inclusive, nosso cenário está ganhando cada vez mais vida. Essa flor branca aqui, eu recebi ela da minha avó. Na verdade, eu ganhei da minha avó agora no meu aniversário de 21 anos, e enfim. Eu não consegui cobrir o travesseiro, mas assim, eu estou doente e tá chovendo e eu tô naquele mood de daqui a pouco vou fazer um chazinho. Então, relevem o cenário. Então vamos lá, vou contar rapidinho o que aconteceu só pra você se contextualizar e aí a gente vai pra parte prática já de como usar isso ao seu favor. Basicamente eu tava na rodoviária e tava sendo aqueles dias que justamente o último vídeo foi de como lidar com dias ruins. Eu tava num dia desse. Não que tenha acontecido algo assim super ruim, mas aquele dia que te estressa, que cada coisinha vai assim, dando um pouquinho errado ao longo do dia e chega no final do dia você só quer assim, paz. E aí eu tava conversando com essa minha amiga e a gente nunca tinha assim entrado em assuntos tão profundos, porque a gente estuda junto, só que a gente nunca tinha assim realmente tido aquelas conversas mais longas, mais profundas e tudo mais. E aí nesse dia eu tava nessa rodoviária, conversando com a minha amiga, e nós duas ficamos impressionadas com essa conversa, porque se de um lado eu tava contando algumas coisas pra ela que aconteceram comigo e ela não fazia a menor ideia de que eu tinha passado por tudo aquilo, por outro lado eu fiquei muito impressionada com a reação dela. Porque, resumindo, eu passei por alguns problemas considerados sérios. Eu acho que o único problema sério que eu realmente deixei exposto foi a questão da minha lesão no joelho, mas isso só foi um problema dos outros que eu tive, que graças a Deus também boa parte deles já foi resolvido ao longo desse ano. E contando pra ela, ela não fazia ideia de que eu tinha passado por tudo isso, porque ela falou o seguinte, e foi uma coisa que eu nunca tinha escutado ninguém me contando. Ela falou pra mim, cara, eu não fazia a menor ideia, porque você não muda o seu comportamento com os outros. Basicamente ela tava falando, você pode estar feliz, você pode estar chateada, você pode estar enfrentando um problema, você pode estar tudo certo na sua vida, sempre parece que tá tudo certo com você, parece que você dá um jeito de tudo ficar plenamente assim, como se tivesse a melhor coisa do mundo. E quando ela falou pra mim, você não muda o seu comportamento com as pessoas, ali eu senti que o desenvolvimento pessoal tava fazendo diferença na minha vida. Até porque realmente foram alguns problemas assim um pouco mais sérios que eu tive que lidar. E eu até falei pra ela, quando eu tinha 14 anos, que eu não tinha problema nenhum, a não ser adolescente, que a gente acaba levando tudo ao máximo por causa dos hormônios e tudo mais. Eu falei pra ela, quando eu tinha 14 anos, eu sofria muito mais sem ter problema do que hoje, tendo 21 e sabendo lidar com esses problemas. E a partir dessa conversa, eu comecei a pensar o quanto de fato eu tô evoluindo. Até porque se fosse ano passado, eu provavelmente não teria lidado tão bem quanto eu lidei esse ano. Principalmente porque eu já percebi ano passado uma diferença muito grande em saber aproveitar o dia, saber aproveitar o presente, saber aproveitar a faculdade, saber aproveitar, assim, melhor realmente a vida, estar mais presente nos momentos. E se eu estivesse tendo essa dificuldade de estar no presente e ainda estivesse com um monte de problema para resolver no presente, aí sim que provavelmente eu não teria lidado tão bem quanto eu lidei esse ano. Como eu falei pra vocês, eu tô doente, eu tomei aquele banho que você revigora. Mas enfim, como gravar vídeo e falar dá muito calor, agora já dá pra tirar o moletom. E aqui a gente já chega na primeira dica, que foi uma coisa que eu coloquei em prática e que me fez perceber, né, o que eu tinha mudado. Desculpa se a minha voz estiver falhando, mas enfim, vamos lá. Como eu falei pra você, igual quando eu tava conversando com essa minha amiga, quando durante a conversa eu parei pra refletir como foi que eu reagi aos problemas que eu tive esse ano e como eu provavelmente reagiria ano passado a esse mesmo problema de hoje, você também pode fazer isso.
Você também pode fazer isso com algum problema que você teve esse ano. Pensa assim na coisa mais difícil que você teve que lidar este ano e pensa como você reagiu. Talvez você já não tenha reagido da maneira como você gostaria. Talvez você já tenha reagido e falado, putz, eu errei nisso. Não tem problema, é uma coisa que no ano que vem, ou daqui a um mês, ou daqui a uma semana, porque sempre é tempo de evoluir, você já vai saber lidar melhor, porque você já teve essa tomada de consciência. A questão é, pensa no maior problema que você teve. Mesmo que você não tenha reagido de uma forma que você gostaria, pensa como você teria reagido ano passado. Se você reagiu de uma maneira que você já não gostaria hoje, imagina se fosse você de um ano atrás. Provavelmente você teria reagido muito pior. Só que também a gente tem que levar em consideração que às vezes você teria reagido melhor ano passado. Porque não é sempre que a gente tá numa perfeita constante de evolução. Às vezes você tinha, por exemplo, sei lá, você tava numa época que por causa das suas amigas da escola, sei lá, vamos supor que você estava no ensino médio, por causa das suas amigas, por causa de, sei lá, quem você seguia na rede social, você começou com a pira de começar a se alimentar melhor, que é uma ótima pira, inclusive. E naquele ano no ensino médio, sei lá, terceiro ano do ensino médio, você estava comendo muito bem, você estava se alimentando muito bem. E aí você saiu da escola, não sei se começou a atrapalhar, se começou uma faculdade ou se, enfim, o que quer que você esteja fazendo, talvez neste ano seguinte você já não tenha mais se alimentado tão bem. Então, por exemplo, se você teve um problema realizado à alimentação nesse ano, talvez o seu eu do ano passado, que já estava ali com uma dieta, já estava com aquilo regrada, já estava com a alimentação saudável sendo um hábito, sendo algo automático, você provavelmente já teria reagido melhor a essa situação do que você reagiu esse ano sem esse hábito. Isso também é muito bom para ver o quanto você realmente está evoluindo e se você deveria resgatar alguma coisa que te fazia evoluir e por algum motivo você parou. E as coisas realmente param, gente. A gente para de acordar cedo, a gente para de fazer exercício, a gente para de se alimentar bem por alguma pequena coisinha. Às vezes assim, você tava há um ano comendo bem, teve uma viagem de uma semana, 15 dias, depois disso você nunca mais voltou. E é uma coisa que se torna difícil porque parece que você tem que começar tudo do zero, mas observando que aquilo fazia tão bem pra você, volte o quanto antes, porque isso é constância. Eu percebi que a luz estava em cima de mim, agora eu acho que ela tá melhor. Mas enfim, vamos continuar. Essa conversa que eu tive com a minha amiga também me lembrou de um exercício para desenvolvimento pessoal que é muito, muito bom, muito poderoso. Ele tem relação total com identidade, porque se você quer mudar, você vai ter que trocar de identidade, querendo ou não, mesmo que seja minimamente, você vai precisar criar um novo eu que você vai passar a ser. Esse exercício basicamente é o seguinte: você vai pegar uma folha de papel, pode ser pautada, sem linha, do jeito que você quiser. Você vai escrever o tópico: elogios que eu mais recebo hoje em dia. Ah, Nicole, eu só recebi um elogio esse ano inteiro. Tá bom, qual foi esse elogio? Anota. O segundo tópico você vai escrever: quais foram as maiores críticas que eu recebi esse ano? Pode ser que alguém tenha te chamado de desorganizado, ou de mentiroso, ou de, sei lá, preguiçoso. Fala que você procrastina demais, ou enfim, quais foram as maiores críticas que você recebeu? Anota. E nos próximos 2 tópicos, não é mais sobre os outros, não é sobre a percepção que o outro tem de você, mas é que você quer ter para você mesmo. Quais são os elogios que você gostaria de receber daqui pra frente? O elogio de que você é proativo, de que você é ambicioso, de que você sempre faz tudo muito rápido, de que você sempre chega na hora, você não é aquela pessoa que fica atrasando para todo compromisso, você é sempre pontual, sempre chega um pouquinho adiantado, você escreve bem, ou você faz o seu trabalho muito bem, ou você tem algum hobby que você faça muito bem, você tem um corpo muito bonito, você tem um corpo bem desenvolvido. Qual é o tipo de elogio que você gostaria de receber? E por último, quais são as críticas que você não quer receber de jeito nenhum? Eu não quero mais ser chamado de preguiçoso. Eu não quero mais ser chamado de lerdo. Eu não quero mais ser chamado de pessoa que só atrasa tudo. Eu não quero mais ser chamado... Não sei, gente. Tem inúmeras críticas que você pode fazer pra alguém. Quais são as críticas que de fato você não quer que tenha ligação nenhuma com você? E aí, com base nisso tudo, que é basicamente o que aconteceu comigo durante essa conversa com a minha amiga. Tá falando basicamente, você pode estar triste, com raiva, chateada ou enfim... Você não desconta o seu sentimento ruim em outras pessoas. E ficar sabendo disso, ler essa mensagem foi uma das melhores coisas que eu já li na minha vida,
porque tava significando, porque antes eu sei que eu era uma pessoa que descontava raiva nos outros. E eu não queria ser mais desse jeito. Então você receber esse tipo de elogio pode ser que estivesse ali na minha lista. Eu não lembro o que eu escrevi na minha lista. Eu já fiz ela acho que umas 2 ou 3 vezes com todos esses 4 critérios que eu falei pra vocês. Provavelmente lá vai estar escrito que eu não queria mais ser uma pessoa que deixava os meus sentimentos afetarem os meus relacionamentos, seja de amizade, com familiar ou enfim. E receber esse tipo de mensagem, perceber como os outros estão me vendo, me dá uma pista de como eu estou agindo hoje. E esse tipo de reação da minha amiga me valida que o que eu estou fazendo tá dando resultado, tá dando certo. E isso me gera mais autoconfiança para eu continuar praticando desenvolvimento pessoal. E eu tenho 2 coisas também pra falar. Eu sei que é muito bobo você mandar assim pra alguém: me diga 10 características minhas. Sei lá, pega 2, 3 amigos seus e manda isso pra eles. Eu sei que parece muito bobo, mas é algo que pode refletir muito a pessoa que você é hoje. Pode ser que você fique tanto feliz e satisfeito quanto completamente insatisfeito. E mais um adendo: pode ser que o tipo de característica que a pessoa for te contar, é lógico que a gente sempre pede isso para pessoas mais íntimas, para pessoas que realmente conhecem a gente e que estão com a gente bastante tempo. Mas pode ser que mesmo essas pessoas te digam algumas características que não necessariamente refletem como você é a maior parte do tempo. Pode ser que você, por exemplo, trabalhe e faça faculdade. E para as pessoas que estão na faculdade, elas vão te ver chegando atrasado todo dia. Mas é só na faculdade que você atrasa. Em todos os outros compromissos, você sempre chega adiantado. E quando você chega atrasado na faculdade, não é porque você quer ou porque você é desorganizado ou preguiçoso, mas porque você estava trabalhando, uma necessidade sua. E isso tem que ser muito levado em conta. Você tem que olhar para quem é você hoje, para qual é a sua realidade hoje, o seu contexto, e entender qual é a justificativa por trás daquela característica, seja ela boa ou ruim. Porque também às vezes você é sim preguiçoso ou desorganizado e alguém te fala que você é super organizado, a pessoa mais disciplinada que ela já conheceu. Mas ela, sei lá, te viu uma vez na vida, ou ela não te conhece direito. Então sempre que a gente for levar em conta o que as outras pessoas dizem sobre a gente, precisa ser tudo muito bem avaliado. E avaliado como? No nosso autoconhecimento. Se você não se conhece, você não vai saber realmente validar se aquilo é verdade ou não. Se você realmente está agindo daquela maneira ou não. E igual eu falei, mesmo que essa minha amiga a gente nunca tivesse realmente conversado assim sobre algum assunto mais profundo ou mais complexo, ou enfim, ela me vê todo santo dia. A gente interage uma com a outra todo santo dia. Então ela certamente perceberia se eu mudaria o meu comportamento de acordo com a minha emoção do dia, o meu humor, o meu mau humor, ou enfim, o que quer que fosse. E observando isso e entendendo o meu contexto, eu consigo entender que o que ela disse realmente é algo que reflete, que eu posso levar pra mim como sendo uma verdade. E agora pode ser que você esteja pensando: eu adoraria receber esse tipo de mensagem que mostra que eu realmente estou evoluindo. Ou quando eu conversasse com alguém, essa pessoa me dissesse: nossa, como você mudou e pra melhor. E se você não só quer saber como realmente saber se você mudou ou não, mas de fato como melhorar, como mudar para melhor, se inscreva nesse canal, porque eu vou fazer um vídeo sobre inteligência emocional, que eu acredito que seja a palavra-chave para tudo que aconteceu e que eu melhorei nesse ano e que fez essa minha amiga fazer esse comentário que é tão bom da gente ler. Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você, se você vai aderir, e por favor, se você for fazer essa lista de exercício, faça, porque eu recomendo demais, ajuda demais a ter muita clareza sobre quem você é hoje, quem você quer se tornar. E curte esse vídeo e comenta aqui embaixo se você vai fazer ou não, se você gostou e se fez alguma diferença pra você. Eu vou fazer um chá e já começar o próximo vídeo, então vou ficando por aqui. Um super beijo e até mais!